7, do versículo 20 ao 36, nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Moisés, sobre as fases da vida de Moisés. Eu creio que cada um de nós aqui passamos por momentos e por fases da nossa vida. A palavra de Deus diz que quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Existem fases na nossa vida. E talvez, quando eu estiver ministrando essa palavra, talvez você possa identificar uma fase na sua vida. E essa mensagem, eu tive uma aula falando sobre Moisés, e eu fiquei maravilhado com essa mensagem. Gostaria de passar isso para vocês. Aquilo que eu senti, Deus falar no meu coração, gostaria que vocês também sentissem. Amém? Então, lá em Atos capítulo 7, versículo 20 ao 36, diz assim a palavra de Deus: Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus, formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido à casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. E eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se Moisés de uns do que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas e de uma sarça ardente. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouve-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, e durante 40 anos. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra, Senhor, é escudo para nós, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra causa um efeito em nossas vidas, a Tua palavra mexe conosco. E queremos nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar mais e mais aos nossos corações. Prepara os nossos corações para receber da Tua palavra. Eu que nada sou, nós nada somos, mas o Senhor é tudo. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Moisés teve fases na vida. No chamado de Moisés, na vida de Moisés, nós vamos fazer essa análise. Uma geral e a outra específica. A análise geral nós vemos aqui em Atos 7, do 30 ao 36, um breve resumo sobre a vida de Moisés. E a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Cada etapa com duração de 40 anos. A primeira etapa, de 40 anos, ele passou aprendendo a ser alguém. Interessante, ele passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. E hoje, trazendo aqui para nós, quando os nossos filhos nascem, a tendência do pai é que o filho seja alguém. Minha mãe e os meus pais falavam para mim: você tem que ser alguém na vida. Se você não pode ficar fazendo só isso, tem que ser alguém. Para ser alguém, você tem que estudar, tem que seguir o curso da vida, tem que estudar, tem que trabalhar, e depois namorar,
comprar uma casa, e depois casar, e ter filhos. Então Moisés passa 40 anos aprendendo a ser alguém. Então, no preparo natural, tem 3 incapacidades na vida de Moisés. Nesse preparo natural que ele teve, nós vamos falar sobre 3 incapacidades. A primeira delas é a incapacidade de resolver as injustiças da vida. Mesmo Moisés passando 40 anos ali, aprendendo a ser alguém no Egito, ele estudou nas melhores escolas, teve os melhores professores, ele foi cuidado pela filha do faraó. Então, Moisés era como um filho de faraó. Mas, nesse preparo natural, ele foi incapaz de resolver as injustiças da vida. Versículo 24 diz que, vendo, maltratando um deles, tinha um egípcio maltratando um hebreu. Ele defendeu e vingou o ofendido. O que Moisés fez? Ele mata aquele egípcio. Interessante, ele estuda nas melhores escolas, mas no momento da justiça, ele não soube tratar, ele agiu com as próprias mãos. Então essa é a primeira incapacidade, a incapacidade de resolver as injustiças da vida. Por mais que nós tenhamos a nossa justiça, nós seremos incapazes de praticar uma justiça, a não ser aquela justiça que vem de Deus em nossas vidas. A segunda incapacidade, ele foi incapaz de revelar a vontade de Deus. Versículo 25 diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, e eles, porém, não compreenderam. Moisés achava, eu fui para o Egito, estudei, agora eu sou o salvador do povo hebreu. Mas pelo preparo natural dele, ele preparando para ser alguém, ele não compreendeu, ele estava incapaz de revelar a vontade de Deus. Quantas vezes, interessante, quantas vezes nós queremos ajudar a Deus? Quantas vezes Deus tem um plano traçado, Deus fala com você como é que você tem que fazer, e às vezes nós queremos ajudar a Deus. Ao contrário, meu irmão, nós temos que servir a Deus. E como é que nós vamos servir a Deus? Servindo a pessoas, servindo gente. Então não é pelo meu próprio conhecimento que eu vou achar, eu vou traçar um plano para salvar essa nação. Não, Moisés não teve essa capacidade. E a terceira incapacidade, ele foi incapaz de reconciliar os irmãos. Pela sabedoria que ele aprendeu no Egito, ele foi incapaz de reconciliar com os irmãos. Versículo 26 e 29 diz assim: no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem foi, Moisés, que te constituiu? Ontem mesmo você matou um homem. Moisés, você é um assassino. Você quer reconciliar a gente? Moisés recebeu ali uma repreensão. Então tem fases na vida da gente. Essa primeira fase de Moisés, estudando na primeira escola dele, na principal escola do Egito, ele teve as suas incapacidades de praticar justiça, de reconciliar com os seus irmãos. Mas depois dessa primeira fase, Moisés tem uma segunda fase. Quando os irmãos o repreenderam, Moisés fugiu, porque o faraó queria matar Moisés. E ele foge para o deserto. Ali começa um novo ciclo na vida de Moisés. Ele passa agora 40 anos aprendendo. Ele aprendeu a ser alguém. Mas com esse aprendizado dele, não conseguiu resolver algumas questões da sua vida. Então Moisés passa 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. Já teve fase da sua vida que você aprendeu que você não é nada? Tem momentos que a gente aprende, assim, a gente fica na incapacidade do Senhor, eu não consigo nada. Então Moisés precisou ser levado ao deserto. Do versículo 30 ao 34. Ele aprendeu a ser ninguém. E diz assim: decorrendo os 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouve-se a voz do Senhor. Amém? Duas grandes verdades sobre a dependência de Deus.
Somente quando há dependência de Deus é que o sobrenatural acontece. Irmão, você já fez oração dependendo totalmente de Deus? Parece que instantaneamente as coisas acontecem. Estava conversando com um amigo meu, ele disse que a filha dele, recém-nascida, foi acometida de uma enfermidade. E ele passou 18 dias no hospital São Francisco, ali na Ceilândia. Ele falou que era subir e descer escada. Ele falou que teve, e os médicos não sabiam o que a filha dele tinha, qual a enfermidade da filha. Ele disse para mim assim: chegou o momento que eu parei na escada e chorei. Chorei e clamei ao Senhor: Senhor, não consigo. E clamou no fundo do coração. E quando ele teve esse clamor na dependência total de Deus, o quadro da filha dele mudou. Nós tivemos também uma experiência assim, da nossa filha Gabriela. Ela foi acometida de enfermidade catapora. E catapora no meu tempo era simples, aí eles pipocavam um pouquinho, tomavam um chá de sabugueiro, ficava zerado. Mas a Gabriela, a infecção foi tão grande que ela foi parar no hospital e ficou no isolamento durante uns 10 dias. Ela perdera a cor, ela não tinha a cor, não era o rosado, a cor vermelha, não tinha, ela chegou numa anemia, estava em estado de anemia tão profundo que o infectologista falou: a sua filha vai precisar fazer uma transfusão de sangue. A pessoa ser com recém-nascido, a menininha, saiu catapora por toda parte do corpo dela. Naquele momento, o médico falou: vai ter que fazer uma transfusão de sangue. E nós falamos para ele: doutor, eu vou falar com o nosso pai. Quem é o nosso pai? O Senhor dos Exércitos. Eu e a esposa clamamos ao Senhor e fizemos oração difícil, irmão. A oração de entrega. E oramos assim: Senhor, a Gabriela pertence a Ti. Se for do Teu desejo que o Senhor a leve, faça a Tua vontade. Mas o nosso desejo é que ela fique conosco. Irmão, coração quebrado, moído. Dependência de Deus. No outro dia, minha esposa, Deus colocou uma palavra na boca da minha esposa, e ela falou com o médico assim: doutor, por que você não muda de medicamento? E o médico: não, mas eu sou médico, nós estamos dando o que é de melhor para a sua filha. E diariamente fazia um exame de sangue e a taxa de ferro estava muito baixa. E a minha esposa falou: não, muda. E o médico mudou. E o quadro começou a mudar. Começou a evoluir. E hoje vocês veem a Gabriela quase do meu tamanho. As marcas de catapora praticamente sumiram, só ficou algumas marquinhas. E quando ela era mais adolescente, ela começou, mas era criança ainda, perguntou para mim sobre essas marcas. E ela falou: papai, essas aqui são as marcas dessa vida, pai. E tem um que a gente cantava marcas dessa vida. Eu falei: marcas dessa vida? Eu falei: minha filha, essa é a marca da vitória de Deus na sua vida. Então, quando nós estamos na dependência de Deus, parece que a gente ora com mais fé. E é isso que Deus quer que nós pratiquemos. E que nós reconheçamos que nós dependemos totalmente de Deus. Somente quando há dependência de Deus, o sobrenatural acontece. E o sobrenatural aconteceu na vida de Moisés, porque depois que decorreu 40 anos, aprendendo a ser ninguém, Deus enviou um anjo para ele. E o Senhor fala com Moisés, versículo 30. No deserto do Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça ardente, de uma sarça que ardia, o anjo aparece a Moisés. Ele fala: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. É no momento da dependência, nós temos mais sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Amém? E somente quando nós temos essa dependência, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor faz ouvir para cada um de nós. Antigamente, a gente, não sei, essa igreja que eu fui criado, Deus falava mais, irmãos. Fui criado na Assembleia de Deus. No tempo ainda que tinha local de botar chapéu, de terno. Os irmãos oravam ali, e assim eu percebi que Deus manifestava, Deus falava. Eu creio que os irmãos estavam ali na dependência total de Deus. E às vezes hoje, pela facilidade muito grande que nós temos das coisas, às vezes a gente acaba acreditando, confiando mais nas coisas do que acreditando em Deus. Mas Deus quer que nós acreditemos nele.
Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Nós tivemos também um caso aqui na igreja do irmão, que a esposa dele foi acometida de enfermidade. E nós fomos visitá-lo. Irmão, ele fez uma oração de dependência. Sabe como? E orou uma oração bonita. E Deus começou a abrir as portas. E hoje nós vemos a esposa dele foi operada. Está se tratando, está sendo curada, está se recuperando a cada dia. Porque quando nós confiamos em Deus, Deus faz a vontade dele, os milagres acontecem. Então Moisés ouviu a voz do Senhor. Mas depois dos 40 anos que o Moisés aprendeu a ser ninguém, ele passa por mais uma fase na vida de 40 anos. Agora 40 anos ele começa a aprender que Deus é tudo. Versículo 35 e 36 diz assim: a este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te reconstituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, e durante 40 anos ali naquele deserto. Interessante, Moisés queria ser alguém, ele teve que ir para o deserto aprender a ser ninguém, e descobre, durante os 40 anos de experiência com Deus, de milagres de Deus, que Deus é tudo. O poder de Deus se manifestou em 3 lugares na vida de Moisés, no povo hebreu. Se manifestou no Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Foi uma vida de milagre. Quando nós reconhecemos que Deus é tudo, os milagres vão seguindo a gente. Não é que nós vamos agora atrás dos milagres, os milagres seguirão. Os sinais seguirão vocês. Amém? Porque Deus é tudo. Moisés agora foi constituído por Deus como libertador. Antes Moisés queria ser libertador, mas ali não era o tempo dele ainda. Ele foi aprender agora, e aprendeu que Deus é tudo. E quando ele descobre que Deus é tudo, ele é enviado. E quando ele é enviado, os milagres acontecem. Interessante, não sei se vocês já tiveram experiência de fazer algo amando de Deus. Já teve experiência assim de fazer Deus mandar você em um lugar? Parece que as coisas ficam facilitadas. Uma certa vez eu tive um sonho e Deus mostrava um hospital para mim. E nesse hospital, nós chegávamos naquele hospital e o Senhor falava: vá no segundo andar. No segundo andar você vai subir a escada e virar à direita, e ali você vai evangelizar aquele povo, vai orar pelas aquelas pessoas. E assim eu falei com os irmãos que apareceu no sonho, e os irmãos falaram: irmão, nós vamos lá então. Fomos no HRT, chegamos no dia de visita do HRT, o hospital lotado, irmão. Aí nós esperamos lá para quando abrir a sessão de visitas, nós adentrarmos aquele local para anunciar a palavra de Deus. Só sei que Deus foi abrindo as portas e nós entramos, e por onde nós passamos, irmãos, os milagres iam acontecendo. Por quê? Porque Deus mandou. E nós ficamos à dependência que Deus é tudo. Então os milagres foram acontecendo. Só uma pessoa que não quis oração, mas as pessoas que quiseram oração, abriram o coração para o Evangelho do Senhor, o milagre alcançou aquelas vidas. Amém? Qual fase da vida nós estamos? Será que nós estamos aprendendo a ser alguém? Será que você está passando hoje no deserto, aprendendo a ser ninguém? Ou você já está na fase que Deus é tudo? Moisés passou por esses 3 momentos. Às vezes nós estamos já no momento acreditando e confiando que Deus é tudo, mas às vezes, por vacilo, a gente pode voltar na primeira fase, achando que nós somos alguém, mas que nós permaneçamos com esse desejo, com essa vontade, e crendo que Deus é tudo. Amém? Então Moisés teve essa experiência no Egito, através dos milagres que Deus fez através dele. No Mar Vermelho, o mar se abriu e o povo passou a seco. E no deserto, Deus mandava uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Deus cuidou daquele povo ali no deserto durante 40 anos. Essa é uma visão geral da vida de Moisés. Agora nós vamos ter uma análise específica e gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 5.
Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara ou um bordão, um cajado. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em uma vara na sua mão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém? 3 perguntas nos ajudarão a entender, a aceitar o mistério que Deus tem para cada um de nós. O primeiro, o que nós imaginamos de nós mesmos? O que você imagina que você é? O que você imagina de você? Interessante, o Senhor manda Moisés, e na hora de cumprir a missão dele, Moisés fica temeroso. O que imaginamos de nós mesmos? Como você se vê? 2 tipos de imagens nós temos, nós mesmos são possíveis. 2 tipos de imagens de nós mesmos são possíveis. A primeira imagem, nós podemos ter uma imagem positiva ou uma imagem negativa de nós. O que você imagina de você? E a tendência, quando alguém entrega uma missão para nós, algo, no primeiro momento, é a gente começar a colocar dificuldade, a gente tentar desviar aquela situação e dizer: não, o irmão Hector faz isso para mim. Pastor, você foi convidado para pregar no congresso, tal lugar. Não, mas chama o irmão Léo. Não, manda outro. Então, às vezes a gente não tem aquela confiança em nós, no sentido assim que você, se Deus colocou algo na sua mão, é porque Ele sabe que você vai fazer. Não pelas suas forças, mas a dependência de Deus. E qual a imagem que tem prevalecido em mim? Qual a imagem que tem prevalecido em você? Qual a imagem? Uma imagem positiva, de confiança em Deus, mesmo na dificuldade, você não, naquele momento não se sente capaz, mas porque o Senhor mandou, você vai, ou você vai se esquivar, vai colocar dificuldade. Moisés ficou temeroso. E o Senhor fala para ele que o que temos, Moisés, o que você tem na sua mão? O que temos para ser usado por Deus quando Deus te chama, quando Deus me chamou, o que eu apresentei para Ele? O que nós temos apresentado para Deus? O que temos para ser usado por Deus? Versículo 2 diz assim: perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que você tem na sua mão? E Moisés responde: eu tenho um bordão, eu só tenho esse cajado aqui na sua mão. Então o bordão de Moisés, o bordão que Moisés tinha nas mãos, pode ter 3 significados para nós. Primeiro significado, pode significar algo do nosso uso. Por exemplo, um lar, o estudo, bens, material. Então, exemplo, o que Moisés tinha na mão era algo de segurança, que ele sentia segurança para ele. Às vezes a gente vai fazer uma caminhada, você caminha no parque, você vê pessoas com uma varinha na mão. Já perceberam por que eles andam com aquela varinha? Se vier cachorro, ele vai tocar o cachorro. É um sentido de segurança. Se estiver andando, às vezes, vê um animal peçonhento, ele pode tirar com aquela vara na mão. Então Moisés tinha aquele cajado, e o cajado pode significar também algo de segurança. Então aquilo que tinha na mão pode significar algo do uso pessoal, no lar, do estudo e no bem. O segundo ponto pode significar algo do nosso uso profissional, no sentido de confiar na profissão, na posição, nos relacionamentos e no salário. E o terceiro pode significar também algo que manuseamos com habilidade, os nossos dons e talentos. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho esse cajado, eu tenho esse bordão. Interessante, o que fazemos? O que fazemos com o que temos nas nossas mãos? O que você tem feito com aquilo que Deus deu para você? O que você faz com aquilo que você tem nas suas mãos? Deus dá 2 ordens para Moisés. Versículo 3, Deus dá uma ordem para Moisés
lançar o cajado ao sol. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Deus estava falando, Moisés, a ordem para você, abra mão do que você tem nas suas mãos. Irmão, é difícil abrir mão daquilo que nós temos? É fácil ou é difícil? É difícil, irmão. E Deus fala, joga ao chão isso aí, abra mão daquilo que você tem na sua mão. Abra mão daquilo que você confia. Abra mão. Quando obedecemos, temos a impressão que as coisas vão piorando. O bordão se transformou em uma cobra. Abre mão e o bordão se transforma em uma cobra. E às vezes, naquele momento, podemos sentir insegurança e sentir medo. Mas no segundo momento, Deus dá outra ordem para Moisés. Fala, Moisés, agora toma na mão. Toma na mão. Mas, Senhor, eu joguei um cajado, um bordão, e agora eu vou pegar uma cobra. Aprendamos essa noite. Vamos abrir mão daquilo que Deus manda que nós abramos. Abra mão. E e o Senhor dá a ordem para Moisés. A ordem para tomar aquela cobra na mão. E essa ordem nos leva a 3 compreensões. Primeiro dela, é preciso tirar os olhos das circunstâncias negativas para confiarmos na palavra de Deus. As circunstâncias negativas de nós, às vezes nós temos que abrir mão. É preciso tirar os olhos das circunstâncias negativas para confiarmos na palavra de Deus. O segundo ponto, é preciso superar o medo e a insegurança para sermos usados por Deus. Deus estava tratando de Moisés. Deus estava tratando. E Deus trata nessa noite conosco. Cada um de nós estamos aqui sendo tratados por Deus. Nós somos seres tratáveis. Se não é para ser tratado. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos pecadores e precisamos ser tratados a cada dia, precisamos ser lapidados por Deus, precisamos ser transformados por Deus, porque a santidade é uma caminhada com Deus, a santidade é um processo, e esse processo pode levar a vida toda, mas nós vamos levar esse processo de experiência com Deus, de santidade, obedecendo a Deus, deixando que Deus transforme a nossa vida. Então é preciso superar o medo e a insegurança para sermos usados por Deus. E o terceiro, é preciso entender que Deus não quer tirar do nosso domínio o que temos. Ele quer simplesmente usar o que temos, o que você tem. Interessante, Deus quando manda você abrir mão, não está falando, não, você vai deixar, não, Ele quer nos preparar para nós usarmos aquilo que você tem, cara, das mãos dele. Ele não quer tirar, Ele quer orientar. Ele quer simplesmente usar o que temos. Não espere Deus te dar algo extraordinário para que você seja usado ser usado. Deixe-se usar com o que você tem nas mãos. Quantas vezes as pessoas esperam que algo extraordinário aconteça na vida para você começar a anunciar a palavra de Deus? Não, o que você tem na mão? É sempre que você tem, Senhor, eu só tenho um violão e tem essa Bíblia, então pega o violão e a Bíblia e vai anunciar. O que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho uma afinidade para cantar, eu tenho uma afinidade para evangelizar, eu tenho uma afinidade de reconciliar os irmãos. Não importa, não espere chegar um professor para ensinar você para você ser um expert, PhD nessa matéria, não. O que você tem na mão, Deus vai abençoando, vai te aperfeiçoando, e pessoas vão sendo transformadas. Por quê? Porque é Deus que vai falar através de nós, vai falar através de você. 40 anos aprendendo a ser alguém. Aí Moisés descobre que não era ninguém. Com esses 40 anos, primeiros 40 anos, ele descobre as incapacidades dele. Ele descobre a incapacidade de resolver as injustiças da vida. A escola, a gente não aprende a se resolver determinadas coisas através das nossas experiências. Eu costumo dizer que o soldado se forma no quartel, mas o guerreiro vai ser formado no campo de batalha. No quartel você aprende um todo, como se deparar diante de situações, mas vai ter situações que não foi dada essa matéria.
como é que ia agir naquele momento. Então Moisés, ele aprende que era incapaz de resolver as injustiças, ele foi incapaz de revelar, a incapacidade de revelar a vontade de Deus, e teve a incapacidade também de reconciliar os irmãos. Depois ele vai para o deserto, passa 40 anos aprendendo a ser ninguém, ele fica naquele deserto durante 40 anos, quando ele descobre que não era ninguém, e ele descobre que Deus, passa mais uma fase de 40 anos, descobrindo e aprendendo que Deus é tudo na vida dele, e quando ele aprende isso, que Deus é tudo, Deus se manifesta no Egito poderosamente, Deus se manifesta no Mar Vermelho poderosamente, e Deus se manifesta no deserto poderosamente. Amém? Então são fases da nossa vida, fase que nós estamos passando, e nessas fases, é fases de aprendizado, é fases de crescimento, que nós estejamos confiando em Deus constantemente. Amém? Amém. Está chegando ao final, gostaria de convidar a equipe de louvor para tocar um louvor. No decorrer do cântico, creio que o Espírito Santo de Deus já falou na sua vida, e você já identificou a fase que você está passando, mas nessa noite, Deus quer fazer uma mudança de fase, quer fazer uma mudança de vida. Não sei o que você está passando, mas eu sei de algo. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e sabe o que vai acontecer? O mais, Ele tudo vai fazer. Entrega nas mãos do Senhor a tua vida, entrega a Jesus os teus projetos, a tua casa, os teus filhos, o teu marido, a tua sogra, o teu sogro, o genro, nora, entrega tudo ao Senhor, confia nele. Uma certa vez um irmão chegou para mim pedindo oração, falou: pastor, gostaria que você orasse por mim. Eu falei: amém, irmão, qual o pedido de oração? Aí ele já chegou com um projeto pronto. Não, porque minha esposa é assim, assim, eu queria que Deus fizesse assim, e arrumasse, levasse para lá e trouxesse. Eu falei: irmão, não vou orar assim. Ele falou: não, mas eu tenho uma oração que resolve tudo. Você quer? Eu ouvi isso do pastor Eovaldo, achei interessante. Tem uma oração que resolve tudo. Você está disposto aí? Fala então como é que é. É aquela que você ora: Senhor, faça a tua vontade. Você está disposto? Aí ele engoliu o seco e ficou: não, se for orar para Deus fazer a vontade, a gente ora, porque... Aí ele relutou, mas ele se rendeu: não, vamos orar assim então. Então nós temos que pedir para o Senhor, nós temos que chegar a essa maturidade, e confiar, abrir mão dos nossos planos, entregando nas mãos de Deus, e Deus vai operar, vai fazer, trazer de volta. Ele não vai tirar, mas Ele vai nos preparar para aquilo que você tem na sua mão. Deus vai usar em prol do reino dele. Amém? Nesse instante, olha para a sua mão e ora: Deus, Senhor, o que eu vejo na minha mão? Você não vai ver se tem um M na mão, mas você vai ver: Senhor, o que eu posso fazer com aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor? O Senhor tem dado facilidade para você falar em línguas estrangeiras. Você tem afinidade com aquilo que chega na tua mão, de prosperar. E o que você tem feito com isso que Deus te dá? O que você tem feito com os filhos que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com a esposa que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com o marido que Deus deu para você? O que você tem feito com o vizinho que Deus colocou do seu lado, colocou à frente? O que você tem feito? Vai meditando enquanto os irmãos vão entrando no corpo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até se ache só de ti. Então
Creio no agir de Deus. Mas para isso, abra a mão daquilo que o Senhor pede para que você abra a sua mão. Confie que nós saiamos aqui com a convicção que Deus é tudo. Amém. E tudo pertence a Ele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo que habita, tudo é dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a honra e o louvor para todos sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, apresentamos as nossas vidas diante de Ti, apresentamos a vida dos nossos irmãos que vieram aqui, Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua bênção, Senhor. Os irmãos, muitos aqui estão entregando, Pai, estão colocando diante de Ti, Senhor, a autoconfiança, colocando diante de Ti, Pai, a força que tem nos Seus braços. E nós colocamos, Pai, dizendo, Pai, eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo, Pai. Receba, Pai, receba as nossas vidas, receba, Senhor, aquilo que nós colocamos na Tua mão e transforma, Pai, as nossas vidas. Transforma o que nós temos, Senhor. Encoraja, Pai amado, as nossas vidas de fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Aquilo, Pai, que o Senhor tem para fazer através de cada um de nós. Que nós façamos, Pai, para a honra e agora do Teu nome, que Teu nome seja glorificado, que Teu reino seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu milagre na minha vida, o Teu milagre na vida dos nossos irmãos. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito aqui neste lugar. A cura, Pai amado, do Vitor, Pai. Obrigado, Senhor, aquela criança, Senhor, que o Senhor operou um milagre, Pai. Já está andando, está brincando, Pai, saudável. Obrigado pelo milagre na vida da Denise, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre na vida dos irmãos, Pai, que o Senhor tem feito diariamente. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Coloque, Pai, ousadia na nossa vida, Senhor. Confiança, Pai, que nós possamos falar palavras de ousadia, palavras de vitória e palavras de amor, Senhor. Que nós estejamos na fase, Pai, de vida, de ouvir a Tua voz, de obedecer a Tua voz, de cumprir, Pai amado, os Teus preceitos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós assim Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um hino. E nesse cântico, nós gostaríamos de abrir a oportunidade de você ofertar na casa do Senhor. Não é por obrigação e nem constrangimento, porque Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Então, no decorrer do cântico, nós temos aqui o gasofilaço. O que você sentir no teu coração, se você trouxe os seus dízimos, oferta, você tem a oportunidade agora de ofertar em nome de Jesus. Amém? Paz, só tem aquele que já conhece Jesus.
gracioso que vem do nosso Senhor. Levar pro mundo e só tem quem já conhece Jesus. Glória a Deus, amém? Poderia sentar um instante? Gostaria de dar alguns avisos. Hoje tivemos um culto aqui pela manhã, uma apresentação às crianças, uma homenagem aos Dia das Mães. O Dia das Mães é comemorado no próximo domingo, mas foi antecipado e foi uma bênção. Teve um momento aqui de quebrantamento, as mães se emocionaram com as homenagens. Eu queria agradecer os irmãos que estavam envolvidos e as mães que vieram. E também avisar que nós vamos começar um curso aqui chamado Casados para Sempre. Bem, é uma bênção de Deus e nós já temos umas 3 casais já dispostos a fazer e precisamos mais de 2 casais. Queremos começar uma turma com 5 casais. Então, se você tem esse interesse, nos procure no final do culto, amém? Que vai ser uma bênção de Deus, amém? E não esqueça de orar no decorrer da semana pela nossa nação, orar pelos nossos irmãos e orar por essa igreja que o Senhor colocou aqui. Eu creio que está sendo bênção nesse local. E vai ter um dia também, que eu gostaria de convidar a igreja, nós vamos anunciar, para nós fazermos um evangelismo aqui nessa redondeza, para chamar as pessoas. Nós não temos feito ainda, mas Deus tem mandado pessoas aqui. A gente não saiu para divulgar, mas tem uma placa na frente, outra aqui. E as pessoas ficam sabendo e vêm aqui. Mas eu creio que quando nós formos anunciar, convidar, fazer o convite, mais pessoas virão. Amém? Porque aquilo que Deus colocou na nossa mão, não é para nós, é para passarmos às outras pessoas. Nós temos que anunciar aquilo que Deus fez. Para dizer para esse mundo sem esperança que há uma esperança. Quem é essa esperança? É Jesus Cristo. Que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele continua salvando, Ele continua perdoando. E um dia Ele voltará para buscar a igreja. Para buscar